Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje é a aula 6. Nós vamos falar sobre o avivamento no ministério de Pedro. Vamos orar então. Pai, somos gratos porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal, papai. Deus abençoe o meu irmão, a minha irmã, e Deus dá a cada um de nós, papai, a porção do teu Espírito nesse dia, para que a gente possa mesmo ter discernimento, papai, e ser cheios da tua graça e do conhecimento do Senhor em todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então. A vida do crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Olha só o que diz lá no livro de Atos. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, provavelmente umas 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que o foi dito por intermédio do profeta Joel. O que o profeta Joel disse? Ele diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E ele vai terminando no finalzinho do discurso dele dizendo assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E nós sabemos que ele fez esse discurso debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, porque foi com autoridade que ele disse isso. Antes, Pedro, como é que ele era? Como é que é o comportamento de Pedro? Ele era considerado um homem de caráter volúvel, impulsivo e indisciplinado. Assume agora um papel proeminente na história da igreja primitiva, no início de tudo ali, após o batismo com o Espírito Santo. Assim como todos os outros experimentaram, o revestimento do poder foi fundamental. Para quê? Para o desenvolvimento do ministério de cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa. Qual promessa? Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Vamos lá para a introdução. É impossível, amados, não considerar Pedro, sim, de verdade, um senhor evangelista, porque naquele discurso dele ali, 3.000 pessoas foram acrescidas à igreja. Isso sim é um evangelista. Muitas pessoas rogam para si esse nome, essa posição, esse cargo, esse ministério de ser evangelista. Mas Pedro pode ser considerado realmente um homem cheio da graça de Deus. Antes do Espírito Santo vir na vida dele fazer essa transformação, e depois. E o que o avivamento pode realmente fazer? Olha só que interessante. Ele provoca mudanças nítidas no caráter do ser humano. O que mais que o avivamento pode realmente fazer? Ele não se resume apenas àquele momento, mas foi um processo contínuo. Por isso eu te digo, seja cheio do Espírito Santo todos os dias, seja uma pessoa avivada todos os dias, para que você possa realmente desfrutar de coisas assim como Pedro.
Aqueles homens perguntaram: o que nós vamos fazer agora, irmãos? A Bíblia fala que o coração deles compungiu-se, ou seja, eles ficaram quebrantados, eles começaram a se arrepender, viram que realmente o que eles tinham feito era realmente algo que necessitava de Jesus Cristo. E agora, 3.000 homens, depois a palavra fala sobre 5.000 homens, os milagres que iam acontecendo, o evangelho ia sendo pregado, o encontro de Pedro com Paulo. Nós não temos tempo para poder mastigar todas essas coisas e mostrar para vocês, mas é muito importante você entender que ali em Pedro existia um testemunho vivo da igreja do Senhor Jesus. Olha o que a palavra fala. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí nós temos a resposta do amado irmão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A qual resposta mereceu uma resposta também de Jesus Cristo. Qual foi? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. E olha que interessante, o mesmo Pedro que ouviu isso de Jesus e pode ter ficado às vezes com o coração alegre, logo um pouquinho depois, lá no Evangelho de Mateus ainda continuando, o que acontece? Quando Jesus fala que está indo para Jerusalém, Pedro chama o Senhor à parte e diz assim, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Mas um pouquinho à frente, eles vão lá para o Monte da Transfiguração. E o que acontece? Quando Pedro tem aquela visão, Pedro diz assim: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. A revelação de Deus. Mas o mesmo Pedro, amados, logo depois, quando Jesus está lá no monte sendo entregue por Judas, Pedro faz o seguinte: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mateus diz assim, mas João fala nitidamente que foi Pedro e que esse homem se chamava Malco. Mas depois, o mesmo Pedro, o que ele vai fazer? Nós sabemos que ele negou Jesus. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Por que eu escrevi essas coisas? Para você entender. Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Nosso papel como cristãos é amar, perdoar, orar e crer. Em quê? Que Deus sabe todas as coisas e no seu tempo tudo Ele fará, pensando no melhor para cada um de nós. Durante os primeiros anos da igreja em Jerusalém, Pedro foi reconhecido como líder, realizando milagres, defendendo a causa dos cristãos. Que mais? Disciplinando, no caso de Ananias e Safira, lembra? Os ofensores, aqueles que mentiram ao Espírito Santo. Pedro foi usado por Deus. Por que eu coloquei isso antes aí que nós escrevemos? Cuidado, para que no seu julgamento você não condene uma pessoa que Deus quer usar. Ainda com todos os defeitos, com todas as qualidades, o importante é que Pedro foi usado por Deus. E lá na Porta Formosa, logo no livro de Atos, vai dizer o que sobre Pedro? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
Que maravilha, já pensou, irmãos? Está ali do lado de Pedro, vê isso com os próprios olhos. Um homem que talvez muitas vezes tímido, medroso, muitas vezes arrojado, agora cheio do Espírito Santo. Poder dizer para um homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Os crentes agora revestidos do poder amavam-se, nós falamos na aula passada isso. Lembra quando nós falamos do ministério da igreja? Amavam-se verdadeiramente uns aos outros, eles tinham tudo em comum. E Pedro vivia nessa atmosfera, junto com eles ali, a cada dia louvando ao Senhor com os seus irmãos. Deus empodera seu povo. Eu tenho às vezes muito cuidado de usar essa palavra de empoderar, porque hoje a gente está usando muito isso para outras situações, mas empoderar realmente no sentido de trazer poder ao seu povo com o Espírito Santo para cruzar barreiras culturais. Lembra lá em Jerusalém que estavam reunidas pessoas de todas as nações? A Bíblia é muito clara. Ou seja, uma barreira cultural existia. O que Deus fez? Veio e batizou todo mundo com o Espírito Santo. Acabou. Falando em outras línguas, as línguas de fogo descendo sobre eles, eles foram cheios de ânimos, eles foram cheios de entusiasmo, ou seja, Deus estava borbulhando, fervendo dentro deles. E eles saíram dali podendo pregar o Evangelho com intrepidez, com autoridade. Isso sim é o empoderamento verdadeiro. Para adorar a Deus de forma, uma nova comunidade multicultural de adoradores comprometidos com quem? Com Cristo e uns com os outros também. O Boca no Trombone de hoje. Vamos ver o que a lição tem para nós. 2 perguntas que eu tenho colocado toda a aula para realmente sacudir a gente, porque primeiro vem para mim, depois eu falo para você. Tá bom? Então não estou fazendo essa pergunta só para você, não. Primeiro eu fiz para mim. Qual foi a primeira pergunta que eu me fiz depois dessa lição? Que mudança o Espírito Santo tem provocado na minha vida? E agora eu te pergunto, e na sua vida? E qual outra pergunta? Se com essa mudança, se com tudo que eu tenho aprendido, eu tenho produzido frutos no Senhor. Eu vos escolhi a vós outros, para que vades, o que Jesus fala lá em João? E deis fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. Tá bom? Conclusão, vamos ver o que a lição tem para nós sobre o ministério avivado de Pedro. Estejamos prontos para ouvir o toque da trombeta. Ah, como eu anseio o toque da trombeta me chamando. Sejamos avivados a cada dia pelo Santo Espírito de Deus. Lembra daquelas 10 virgens? 5 virgens prudentes, 5 virgens nécias? Pois é, vamos estar prontos, com o nosso óleo pronto, com a nossa vida pronta, com a santidade para nós pronta, para que a gente possa alcançar uma vida realmente ao lado do Senhor na eternidade. Vamos seguir o exemplo do apóstolo Pedro, que depois dessa maravilhosa transformação, Pedro foi realmente transformado, impactou muitos com seu testemunho. E eu não tive tempo de explicar para vocês e trazer para vocês. Lembra do centurião Cornélio? Pedro na casa dele, a visão que Deus deu para ele, daquele lençol cheio de animais, dizendo para Pedro assim: Pedro, mata e come. Porque Pedro seria usado junto com Paulo para expandir o evangelho do reino. E Deus deu essa visão para ele. E Deus pode dar uma visão para você, pode dar uma visão para outra pessoa. Por isso vamos orar, vamos buscar de Deus ser cheios de vida, que o avivamento possa te alcançar a cada dia na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.